Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Clube do Vídeo e ao episódio que eu mais queria gravar nesta temporada. Eu vou assumir o meu favoritismo por este episódio porque era mesmo algo que eu ansiava mesmo gravar, porque eu na altura em que gravei o episódio 0 eu já estava quase a terminar The Office. Eu não sabia quando é que ia, eu não quis logo avançar uma altura em que ia lançar este episódio, porque ia depender quando é que eu terminasse, mas eu já estava mesmo quase a terminar. Mas é por isso que eu demorei ainda algumas semanas, porque já tinha alguns episódios gravados, já tinha algumas coisas pensadas, e por isso é que demorei tanto tempo a lançar este episódio sobre The Office, que tornou-se uma das minhas séries favoritas, e obviamente que eu estava mesmo empolgado para fazer um episódio sobre esta série que é maravilhosa, a sério. É mesmo. Eu fiquei mesmo fã da Office. Eu sou muito cadelinha de The Office. Mas sim, The Office é uma série extremamente icónica e que, na realidade, eu estou a falar mais do The Office americano, e é o que vou falar mais neste episódio. O The Office americano é uma adaptação. Eu acho que quem já viu a série, já pesquisou um bocadinho sobre ela, sabe que é uma adaptação de um original inglês, da autoria de Ricky Gervais e de Stephen Merchant. Que é uma série que deu na BBC entre 2001 e 2002, e depois teve alguns especiais em 2003, mas sim, foi uma série que na altura até passou um bocadinho despercebida, não foi uma série extremamente aclamada, mas há uma figura, a figura de Greg Daniels, que vai fazer com que The Office venha para a América e seja desenvolvido. Ele vai também trabalhar com um dos autores do Brooklyn Nine-Nine e The Good Place, o Michael Schur, que é também uma pessoa que eu aprecio muito o seu texto, e que, aliás, nota-se que ele também desenvolveu The Office e depois fez Brooklyn Nine-Nine, porque Brooklyn Nine-Nine busca ali algumas... Aliás, todo o conceito de Brooklyn Nine-Nine às vezes faz lembrar muito o The Office, tem ali muitas parecenças, embora sejam séries com tons completamente diferentes, com estilos de humor completamente diferentes e também com abordagens de temas completamente diferentes, mas bebem ali alguma da influência, e nota-se que houve alguém que trabalhou em The Office que desenvolveu o Brooklyn Nine-Nine. E bem, e para quem é fã, também sabe que este Michael Schur também fez parte do elenco. Ele apareceu em alguns episódios. Ele interpreta o Mouse, que é o primo do Dwight, e também é um personagem extremamente peculiar. Aliás, como muitas personagens do The Office tem assim personagens muito pitorescas, personagens muito exageradas. Também entende-se um bocadinho porque é uma sitcom, mas acho que The Office americano um pouco realista. Obviamente que há personagens assim mais realistas, não são personagens só bonecos, só estereotipados, não é esse o ponto, mas sim, são personagens assim muito extravagantes, muito peculiares, muito estranhas, mas que nós ganhamos carinho por elas, e o Mouse é um exemplo disso. O Dwight é obviamente o maior exemplo, e o Dwight é uma personagem extremamente icónica na série, a personagem do Rainn Wilson, que eu acho que o Dwight é aquela personagem em The Office que demora muito tempo até nós gostarmos e ligarmos a ele. Eu vou ser muito sincero que eu diria que na primeira e na segunda temporada não era completamente fã dele, mas ao longo das temporadas e dos episódios que foi avançando, ganhei um carinho pela personagem, e acho que o auge dela é mesmo na última temporada. É talvez a personagem mais ascendente da série, porque acho que começa assim de uma maneira que não acho excelente, e termina de uma forma espetacular. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, porque eu já fiz este pequeno à parte para falar um bocadinho das personagens, portanto, a série original em inglesa passou completamente despercebida, e então, a partir de 2003, começou-se a desenvolver o The Office americano. Houve vários castings. Aliás, no YouTube tem alguns castings com alguns atores que estiveram para integrar no elenco, e é muito interessante por acaso ver os tons completamente diferentes que dariam às personagens. Em 2003 o The Office chegou à América, mas o The Office espalhou-se pelo mundo, e existem imensas versões da série original, da série inglesa. Existe uma série em França, no Canadá, na Alemanha, na Suécia, e eu descobri isto e não sabia quando estava a fazer pesquisa para este episódio, que no final do ano passado, 2021,
lançaram uma série na Polónia, ou seja, um The Office polaco. E eu por acaso já vi o trailer, por acaso não encontrei com legendas em inglês, só tinha legendas em polaco e eu não percebi nada. Mas por acaso vi um bocadinho das imagens e achei que até tinha uma produção bastante curiosa. E que vale, e que por acaso até gostava de espreitar. Eu só vi a versão original, que ainda não terminei, e não terminei propositadamente para não fazer demasiado. Eu já vou fazer algumas comparações entre as personagens, principalmente a personagem do Jim, a personagem do Michael, mas eu decidi não terminar porque não queria fazer demasiadas comparações, mas vou ter que as fazer pequenas comparações sem exceder isso. Vou só fazer pequenas comparações entre as personagens, entre os tons das personagens. Mas sim, eu quando soube que existiam várias versões de The Office, eu até pensei porque é que não faria uma versão em Portugal. Eu agora estou a encher a minha caneca, portanto, vocês provavelmente estão a ouvir eu a encher a minha caneca com chá, porque está imenso calor. Mas sim, voltando ao episódio, que eu já me perdi, eu hoje estou demasiado expansivo e de vez em quando eu vou-me desviar da rota, mas eu vou tentar ao máximo que isso não aconteça. Mas sim, voltando ao que eu estava a dizer, eu acharia curioso se houvesse uma versão de The Office em Portugal. Eu por acaso às vezes penso, se não houvesse um canal que estaria interessado em adaptar uma série do género. Não, eu acho que é assim, o The Office é uma série que é muito geral para todo o mundo, porque eu acho que as cenas que... Embora que eu ache que a série americana tenha muita crítica sobre a sociedade americana e acho que muitas das piadas são muito satíricas sobre a situação política, social da América e muitas situações que lá acontecem. Por exemplo, eu lembro-me quando comecei a ver The Office, eu vi alguns tweets no Twitter, pronto, só podia ter visto tweets no Twitter. Então eu tinha visto esses tweets e um desses tweets fazia uma referência a uma cena da Pam, a personagem da Jenna Fisher, que ela vai engravidar, salvo erro, na sexta temporada. Sim, na sexta temporada, sim, porque ela engravida 2 vezes, mas a primeira gravidez é onde isto acontece e é na sexta temporada. E ela então vai tentar ao máximo não ter o bebê antes do tempo para que o seguro consiga cobrir parte das despesas hospitalares. E isto é completamente uma crítica àquilo que se passa na América. Toda a gente sabe os problemas sobre os planos de saúde, a falta de um Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o The Office também serve de certa forma como uma crítica. Mas sim, o conceito da Office é completamente geral para todo o mundo. Portanto, o The Office pega num gerente completamente falhado, embora na versão inglesa a personagem do David Brent, interpretada pelo Ricky Gervais, é uma personagem mais falhada do que o Michael Scott, porque o Michael Scott, ao longo das temporadas, o Michael Scott é interpretado pelo Stevie Carell, não fiz referência, também é assim, quem já viu a série sabe quem é que interpreta, mas gosto sempre de referenciar. Mas o Michael Scott é uma personagem que depois vamos perceber que ele não é tão falhado e não é um vendedor tão falhado como é o David Brent. Portanto, há esta dicotomia entre as personagens, mas pegam nessas coisas muito estereotipadas das empresas, o gerente falhado que está sempre a fazer piadas, as caixas que têm piadas, os trabalhadores descontentes, portanto os romances no escritório. Portanto, todo o conceito da Office e tudo aquilo que caracteriza o da Office assim a nível geral é comum a todos os países e depois tem as suas especificidades culturais do país, como obviamente todas as adaptações. E por isso muita gente cá às vezes criticam a dizer que as adaptações não têm mérito. Não é bem assim, as adaptações têm que ser adaptadas ao país de que as vai receber. Ou seja, quando por exemplo adaptam uma série, por exemplo, inglesa ao panorama português, tem que se alterar coisas culturais, porque seja a nível de, coisas mais básicas como a língua, a moeda, no caso de Inglaterra com Portugal, mas também há outros aspectos culturais, a própria disposição das pessoas, ou seja, as adaptações são muito importantes e de facto The Office é um exemplo disso, ou seja, o The Office eu diria que é uma adaptação que soube exceder aquilo, também porque durou muito mais tempo, mas soube exceder aquilo que existia já da série original, tanto que há alguns plots que existem na série original que demoram muito mais tempo a desenvolver-se na série americana
e também há algumas coisas que não são completamente iguais. O único episódio que eu me lembro que é completamente copiado da versão original é o primeiro episódio. Temos aquela cena do Jim na Inglaterra é o Tim, e a personagem do Dwight, que é, na Inglaterra é o Gareth. O Jim coloca em gelatina o agrafador do Dwight, e portanto essa cena existe em ambas as versões, mas a versão americana soube mediar a história de uma maneira completamente diferente, soube desenvolver os personagens de uma outra forma, e acho que não envergonha de alguma forma o trabalho que foi feito na versão original, e até diria que em alguns aspectos é superior, completamente superior. Então, eu já fiz assim um bocadinho uma comparação entre algumas personagens. Então, a personagem do Stevie Carell é o Michael Scott. O Michael Scott é a minha personagem favorita da Office. Acho que é uma personagem extremamente brilhante, muito bem interpretada. Ele entra em cena e eu começo-me a rir. Ou seja, é uma personagem que nem todas as cenas, não é? Porque depois o Michael tem os seus momentos assim mais introspectivos que às vezes até surpreendem as próprias pessoas que assistem. Mas o Michael Scott é um personagem extremamente icónico. Eu acho que quando se lembrem de The Office, eu lembro-me logo do Michael, porque enche mesmo um ecrã. A personagem na série original, a personagem equivalente é o David Brandt, interpretado pelo próprio criador da série. E o David Brandt tem quase a mesma personalidade do Michael Scott, mas tem uma interpretação completamente diferente, porque o próprio Carell decidiu não ver a série original para não influenciar a sua atuação, e ele fez muito bem. O mesmo não aconteceu com o John Krasinski, que interpretou o Jim. Ele era uma pessoa que assistia já à versão original, e de facto nota-se que o Jim vai beber muito ao Tim, interpretado pelo Martin Freeman, ou seja, aqueles olhares para a câmara, as expressões faciais, ou seja, há ali uma personagem mais semelhante ao original. Ao passo que o Michael Scott consegue fugir um bocadinho do David Brandt. O próprio, por acaso, eu esqueci de dizer, eu ia referenciar isto e esqueci, mas pronto, mas antes eu já digo isto já a seguir, mas sim, o Michael Scott consegue se desviar um bocadinho do David Brandt, mas, e por acaso, na 7ª temporada acontece uma das cenas mais icónicas da Office, e eu tenho que referenciar isto já que estou a falar do David Brandt e do Michael Scott. Portanto, o David Brandt vai aparecer em The Office, numa cena em que o Michael Scott está a entrar num elevador e sai o David Brandt e eles cruzam-se, e essa cena é extremamente engraçada para quem conhece o contexto da série adaptada, ou seja, é muito engraçado o cruzamento entre os dois gerentes. E depois o David Brandt aparece novamente nos episódios em que já o Michael Scott saiu da empresa, e então ele depois vai se tentar candidatar ao cargo de gerente. E é muito engraçado que eles foram pegar nestas pequenas coisas, e achei muito relevante essa ideia de pegar no original e trazê-lo para a série adaptada. Agora queria falar, ainda estou nesta parte assim a falar um bocadinho da série original versus a adaptação. Portanto, muita gente não gosta da primeira temporada da Office americano porque não gostam do tom do humor. E eu, por acaso, acho que eu gostei logo da primeira temporada. Eu não acho a primeira temporada de todo a pior da série. Acho que as temporadas finais, principalmente a 8ª temporada, são muito, muito piores que a primeira. Eu acho a primeira extremamente com um humor que bebe muita influência do original, aquele humor constrangedor, aquele humor mais satírico, mais corrosivo, e acho que eu entendo porque é que muita gente não gosta. O humor britânico é muito, muito específico, e eu próprio também, quando assisti à versão original, também estranhei em alguns momentos, apesar de já ter visto a primeira temporada, mas a primeira temporada do americano, mas é completamente diferente, apesar de beber muita da influência. Mas sente-se ainda a presença muito daquele roteiro da série original, que se vai perdendo ao longo da 2ª temporada, até que na 3ª a série já adota um tom mais americanizado. Mas sim, eu entendo porque é que muita gente não gosta, porque é um humor assim muito mais específico, para um público muito específico, e até mesmo eu que gostei, senti ao início assim algum pé atrás, não, havia algumas cenas que achava assim um bocadinho estranho.
E, aliás, o primeiro episódio é muito, muito estranho. Eu diria que o primeiro episódio, às vezes, ele tenta-me recordar e aquilo parece um fever dream. Eu lembro-me de algumas cenas e só me lembro de ficar constrangido. E é precisamente isso que a primeira temporada do The Office traz-nos. Esse humor muito constrangedor que também se vê na série original. É assim, eu se tivesse de dizer qual é que eu gosto mais, eu ainda não acabei a série original. Eu diria que são séries que obviamente, uma deu origem à outra. Pronto, isso é básico. Mas eu gosto, eu se calhar ganhei mais carinho pela série americana, porque a série americana, como é que eu ia dizer? A série americana, primeiro dura mais tempo, tem muitos mais episódios, tem quase mais de 200 episódios que a série original, acho que até passa mesmo os 200 episódios. E, ou seja, dá mais tempo para se desenvolver os plots, mais tempo para nós ganharmos carinho pelos personagens, mais tempo para as histórias modificarem-se, desenvolverem-se, portanto, nós acabamos por ganhar mais um apreço pela série americana. Mas a série original é extremamente inteligente, extremamente bem escrita. Aliás, se ela não tivesse sido bem escrita, também ninguém teria adaptado. E, portanto, acho que dá para gostar das duas de uma maneira diferente, mas ainda assim não fazer esta comparação, dizer qual é a melhor ou a pior. Fazendo esta comparação entre a série original e entre a série adaptada, eu agora vou-me centrar mais na versão norte-americana, que é de facto aquela que eu quero mais abordar neste episódio, e vou falar um bocadinho das personagens que eu mais gosto. Eu já falei do Michael Scott é a minha personagem favorita. Ainda assim, acho que o Dwight é também outra personagem que enriquece muito a trama, e eu também já disse que é uma personagem que eu ganhei apreço ao longo das temporadas. E de facto, as últimas temporadas ele é o rei, principalmente na última. A última sabe desenvolver muito bem o Dwight e traz-nos um Dwight muito interessante que faz. Que sabe segurar muitas pontas da série. E eu acho que a série, na oitava e na nona temporada, já estava numa fase decadente. E a série é muito segurada pela personagem do Rainn Wilson, que consegue-nos encher um ecrã, consegue-nos fazer gostar e querer continuar a assistir The Office. Ou seja, ele brilha muito nas duas últimas temporadas, mas também já tinha brilhado para trás. Ainda assim, eu queria falar daquelas personagens mais underrated, que muita gente não olha para elas, mas que eu adoro-as. E falo do Creed. O Creed é a personagem, assim, ultra secundária que eu mais adoro. Ele é quase um figurante, enfim, tenho muita pena. Mas o Creed, que é interpretado pelo ator Creed Bratton, mas sim, o Creed é uma personagem, assim, extremamente fora da caixa, extremamente misteriosa. Tipo, os movimentos dele são tão nonsense que, tipo, metes mesmo imensa piada. Eu acho que é talvez uma das personagens mais underrated da série. É assim, nos últimos tempos, eu sinto que há muita gente que está a ganhar carinho por esta personagem. Mas ele consegue meter piada com coisas tipo nonsense. E depois há uma altura, salvo erro, na sétima temporada, em que ele se torna o gerente quando o Michael Scott sai da empresa, e ele então começa a fazer coisas tipo não fazem sentido nenhum e que metem imensa piada. É uma personagem que eu tenho de facto muito carinho. Também gosto muito da Meredith, que é interpretada pela atriz Kate Flannery. Ela é uma personagem extremamente problemática, mas os momentos da bebedeira dela, há um momento, para mim, é o momento mais icónico dela, que é quando o Michael Scott entra na empresa, na Dunder Mifflin, e ele atropela sem querer, e então aquilo tipo, é uma cena completamente tipo, icónica. Aliás, nos episódios anteriores, o Dwight já tinha tipo, tentado caçar um morcego, e então o morcego vai ficar num saco dentro da cabeça. Tipo, ele vai enfiar a cabeça dela dentro do saco com o morcego, e então aquilo vai tipo, é uma cena extremamente, tipo, ótima mesmo, é uma cena completamente icónica, e depois ela vai ganhar, salvo erro, é raiva, acho eu, e vai ser causada por esse problema do morcego, mas ela nesses episódios, tipo, brilha imenso, mas depois também há a cena em que ela rapa o cabelo, porque a Pam traz os piolhos para o escritório, e então aquilo é um dos momentos que eu parto-me a rir na última temporada, porque aquilo é ótimo mesmo. É uma personagem também extremamente underrated, tipo, ela brilha imenso nos momentos, ela tem cada saída que tipo, oh my god, tipo, eu não sei como é que ela não teve mais destaque. Eu acho que por isso eu falo muito do Creed e dela, porque sinto que são duas personagens engraçadas, bem interpretadas, mas que depois não têm tanto palco como outras, e eu tenho pena disso, porque acho que
que também valiam a pena centrar um bocadinho a história neles. E por fim, vou referenciar o Stanley, interpretado pelo ator Leslie David Bake, que é o nosso resmungão icónico. Atenção, primeiro é a personagem que eu, em termos de personalidade, eu mais me identifico. É assim, ele é uma personagem extremamente icónica, ele está sempre a resmungar, não suporta as brincadeiras do escritório, mas depois há o dia do Presley, eu acho que é assim que se diz, o Presley, que é um dia em que acontece uma vez por ano, e portanto esse é o dia em que ele é mais sorridente, mas ele também é uma personagem extremamente icónica, ele depois ao longo das temporadas vai ganhar 2 amantes, não tem paciência nenhuma para o Michael, mas eu sei que ele lá no fundo gosta do Michael. Ele não gosta de fazer nenhum, está sempre a dormir, a jogar as palavras cruzadas, e a única motivação dele é ou as férias ou o salário. Portanto, ele é uma personagem extremamente icónica, extremamente baseada. Eu acho que é assim, é impossível nós não gostarmos do nosso icónico Stanley. Estas 3 personagens, é como eu já disse, são extremamente icónicos. O Stanley das 3 é que tem mais destaque, ele tem muito destaque. Principalmente porque ele também tem uma história mais desenvolvida, ao passo que o Creed é muito esquecido, e depois a Meredith é um bocadinho posta de lado em alguns momentos, portanto não são personagens tão desenvolvidos, mas o Stanley vai ser muito acarinhado pelos próprios autores. Aliás, ele tem uma das cenas mais icónicas da série, que é quando eu já daqui a um bocado vou falar outra vez desta cena, porque é uma das minhas cenas favoritas, mas há uma cena em que o Dwight faz aquele treino de incêndios, ou seja, de segurança de incêndios, e o Stanley tem um ataque cardíaco, e depois o Michael vai se meter em cima dele a dizer que para ele não morrer, porque o Barack é o presidente, e então aquela cena é extremamente icónica. Aliás, essa é a melhor cena de abertura de The Office, não há nenhuma que bata essa. Esse episódio é todo icónico, e especialmente essa cena é icónica. Mas já que estamos a falar destas cenas, vou aqui agora também falar um bocadinho da minha temporada favorita, que é curiosamente a temporada em que dessa cena é emitida. Essa cena acontece, salvo erro, a meio dessa 5ª temporada, no episódio Stress Relief, em que o Dwight faz uma simulação do incêndio. Não vai ser bem simular, porque ele vai de facto pegar fogo, e vai então encerrar todas as portas, vai meter os puxadores das portas extremamente quentes. Aliás, essa cena dele meter os puxadores quentes com um maçarico, essa cena vai fazer parte do genérico durante imenso tempo, porque é uma das cenas mais engraçadas. E ele depois diz qualquer coisa assim no início do episódio: hoje fumar vai salvar vidas. E então é a partir daí que ele vai então fazer tudo isto, e vai culminar não só com o Stanley a ter um ataque cardíaco e o Michael em cima dele a dizer que o Baraka é presidente, mas também vamos ter a Angela, que tinha um gato numa gaveta do escritório a tirá-lo. Ai, eu juro, sempre que vejo esta cena, eu nem a estou a ver e estou a imaginá-la, e mete-me imensa piada. Mas sim, o que eu estava a dizer, a Angela tirou o gato para cima para o teto, para que ele consiga sair com a ajuda do Oscar, e então aquilo é completamente ótimo. Eu amo tanto essa abertura, eu já revi tantas vezes que eu rio-me como se fosse a primeira vez. Mas sim, esta temporada é extremamente boa. Tem esse episódio, é a temporada onde temos o pedido de casamento do Jim para a Pam. Eles depois casam na 6ª temporada, mas eles iam casar nessa temporada, no episódio do Café Disco, mas eles vão acabar por não se casar, porque eles depois vão chegar à conclusão que não querem perder alguns momentos com os amigos e com as pessoas do escritório. E depois, é também nessa temporada, já quase no final, em que o Michael cria a sua própria empresa de papel para rivalizar com a Dunder Mifflin, mas depois a empresa vai à falência e vai obrigar o CEO, que eu agora não me estou a lembrar, é aquele que faz o Jurassic Park, mas sim, o Jurassic Park não, o Jurassic World, vai obrigar o CEO da Dunder Mifflin a comprar a empresa, mas não lhes dar dinheiro, mas sim um salário, retomar os seus trabalhos, o cargo dele e tudo mais. Ou seja, é uma temporada que para mim é o ponto alto do The Office. Acho que depois do The Office, a partir daí, entra numa altura de decadência, sendo que bate mesmo no fundo na 8ª temporada. Para mim a 8ª temporada é mesmo a pior. Eu não a odiei como muita gente odeia, mas acho que é uma temporada que já se notava que The Office não mais uma ou 2 temporadas, e The Office tinha mesmo que terminar, e felizmente terminou
minimamente bem, acho eu. Acho que depois da saída do Michael Scott, de facto, a série perde muito a sua rota. Mas sim, a quinta temporada é o auge, a série vai numa fase ascendente até aí, depois entra numa fase mais decadente. E de facto, então, como eu estava a dizer, a temporada que eu menos gosto é a oitava. Eu acho que a oitava sofre muito o problema de perder o Stevie Carell. O Stevie Carell era a alma da série, e temos que ser sinceros. Obviamente pode haver plots muito bons, da Pam, do Dwight com a Angela. Pode haver depois a introdução depois da nova empresa que vai comprar a Dunder Mifflin. Pode haver imensas coisas, mas o Michael Scott era a alma da série, era a personagem que suscita mais piada. Nós queremos ver The Office por ele, digamos assim. E acho que depois de ele sair, a série perdeu um bocadinho o seu rumo e tenta passar os momentos do Michael para a personagem do Andy, a personagem do Ed Helms. E o Andy é assim, é uma personagem que para mim é a personagem pior construída da The Office. Ele não faz sentido nenhum, tipo, ele é introduzido na terceira temporada, quando o Jim muda de filial. Ele vai ter um cargo, eu já não me lembro do nome da filial, mas sei que é para os lados de Nova York. E ele vai para essa filial e vai conhecer o Andy, pois esse escritório vai fechar e eles vão ser introduzidos em Scranton e ele vai regressar. E toda a gente desse escritório vai se demitir, até aquele interesse romântico, eu agora não me estou a lembrar, que o Jim vai ter, e ele vai ser o único que vai restar, mas depois ele vai ter tipo um surto e vai tipo dar um morro na parede e vai para um coisa de terapia. E tipo, ele é uma personagem que depois quando ele regressa salvo erro, ou no final da terceira temporada, ou na quarta temporada, já nem me recordo muito bem, e ele já regressa com uma personalidade completamente diferente. Ok, aceita-se que ele foi para a terapia e agora está mais calmo, mas ele depois, mesmo depois daí, as suas mudanças de personalidade vão continuar. Ou seja, é uma personagem que para mim, eles quiseram colocá-la na série, porque eu já li algumas coisas que este ator foi bastante aclamado pelos guionistas da série, toda a gente gostava muito dele, e depois ele acabou por ficar, mas eu acho que a personagem já não fazia grande sentido. A personagem tipo, era muito odiosa na primeira temporada em que apareceu, depois suaviza um bocadinho entre a quinta e a sexta, depois até acabámos por sentir pena porque a Angela vai traí-lo com o Dwight e ficámos obviamente com pena dele. Mas ele depois vai ganhar um interesse romântico pela Erin, em personagem da Ellie Kemper, e ele acaba por, nessa altura, também acalmar um bocado, só que ela depois não vai gostar de algumas atitudes dele, porque ele depois vai para uma viagem de barco e meio que a abandona, e portanto ela vai trocá-lo pelo Pete, e enfim, ele depois vai se tornar uma personagem extremamente odiosa nas últimas temporadas, e tanto que o seu final, o final é tão indeciso que eu acho que no fundo acho que representa muito bem a personagem, que a personagem dele termina tão sem rumo como foi durante a série inteira. Ou seja, é uma coisa que para mim é surreal, é talvez mesmo a personagem menos bem desenvolvida da série. Eu diria que é mesmo mal desenvolvida. Houve uma altura que eu até gostei dele e gente, tipo, não percebi algumas críticas, mas depois acho que tipo, chega-se à última temporada e percebe-se que de facto se compreende as críticas, porque não há uma coesão no nível da personalidade. Depois, tipo, mesmo depois a nível do figurino, ele muda completamente. Ou seja, é uma personagem tão à deriva, tão fora da série, que eu até hoje não percebo o que é que ele faz na série. Mesmo, é mesmo talvez a coisa que eu mais critico em The Office, isso e não terem dado um final digno à Kelly, porque a Kelly também é outra personagem que eu gosto muito. Ela é interpretada pela atriz Mindy Kaling, e a Kelly é a nossa Betty, e ela ela tem cenas extremamente icónicas, ela a perseguir o Ryan, a personagem do BJ Novak, ou seja, ela está sempre a persegui-lo e tudo mais, portanto ela é extremamente icónica. Só que eu depois achei que o final dela foi um bocado meh, tipo, ela não é na temporada, ela só aparece no último episódio, o último episódio da série, e ela de facto, tipo, não sei, tipo, ela meio que tipo, não foi um bocadinho meio esquecida nas últimas temporadas.
acho que poderiam ela poderia ter aparecido muito mais, porque acho que era uma personagem que ia sempre renovando, ela tinha sempre tiradas engraçadas, tipo, eu só me lembro dela a dizer que estava grávida do Ryan, e depois, tipo, faz um depoimento a dizer que abanar com a cabeça. Depois há aquela cena em que eles têm que perder o peso, porque a empresa estava a dar incentivos para isso, e ela então fica só a beber líquidos durante imensos dias, e ela aparece, tipo, completamente destruída num dos depoimentos. Portanto, é uma personagem extremamente icónica. Eu acho que não gostei nada do final dela, porque ela merecia muito mais. Aliás, ela carregou a série em alguns episódios, e acho que não souberam também aproveitar o potencial dela. Eu acho que é uma personagem extremamente engraçada, extremamente carismática, e que tive muita pena que não tivesse o final mais digno. Acho que aquele final dela fugir com o Ryan foi... Opa, acho que sim, é coerente com a personagem, mas por um lado preferia que ela tivesse tido um final mais alegre, pelo menos aquele que ela tinha com o pediatra da filha do Jimmy e da Pam. Mas sim, isto são talvez as críticas que eu mais tenho a fazer da Office. Pronto, o Andy é a crítica maior que eu faço. Acho que o Andy é a personagem mais sem sentido de The Office, é extremamente mal desenvolvida, mas ainda assim isso não destrói nada daquilo que eu acho de The Office. The Office é uma série extremamente inteligente, bem escrita, bem representada, com personagens carismáticas, e a parte de Friends é talvez uma das sitcoms que eu mais gostei de assistir, e vale mesmo muito a pena, e é aquilo que eu disse. O que me faz gostar de The Office é, obviamente, que há aqueles momentos de pura comédia, uma comédia assim muito, muito chiclete, ou seja, uma comédia para rir um bocado, sem fazer refletir assim nada, é só uma comédia para rir, simplesmente. E depois tem aquele lado em que há cenas e personagens, por exemplo, o caso da personagem da Angela, que depois vai se meter com o senador, e depois temos o Oscar, ou seja, esse triângulo, digamos triângulo quadrado, porque depois a Angela vai se também meter com o Dwight, que eles eram já namorados há muito tempo. Namorados não, eram amantes há algum tempo. Portanto, ela vai casar com esse senador. Ela era uma pessoa extremamente conservadora, cheia de mimimis, e depois, no fundo, o que é que se vai descobrir? O senador, que também era outro conservador, tem um caso com o Oscar. Ela vai ter um caso com o Dwight, e o filho que ela assumiu que era do senador era na realidade do Dwight. Ou seja, a Angela é uma personagem que para mim é a personagem mais coerente da série. Ou seja, ela serve como um propósito da crítica aos conservadores hipócritas. Eu tenho um carinho muito por ela. Muita gente diz, mas ela era muito má, muito preconceituosa. Não, tipo, a personagem tinha um objetivo. A personagem era criticar as pessoas conservadoras, que estão sempre a vigiar a vida dos outros, mas depois estão cheias de telhados de vidro. Ou seja, há também estas personagens assim tipo, porque a Angela vai penar muito depois do divórcio com o senador, e vai acabar completamente arrasada, e ela é uma personagem que vale mesmo muito a pena, e é aquilo que eu digo, é a personagem que mais faz refletir sobre o lado mais satírico de The Office e satírico da sociedade americana. Depois o Dwight também representa ali o mundo mais preconceituoso, ou seja, ele tem assim cada tirada, e tem cada tradição mais fora da caixa, que muitas vezes roça ao preconceito, e ele também é uma personagem assim bastante peculiar, porque ele não tem grande noção muitas das vezes, é uma pessoa assim muito rígida e tudo mais, e está sempre a falar do passado. Ou seja, é uma personagem que também tem ali assim um fundo de crítica da sociedade americana. Aliás, quase todos têm, e acho que não podemos resumir The Office a apenas uma série de comédia. É uma série que também tem um lado satírico, um lado que nos faz refletir, e é por isso que eu acho que é muito completa, e faz com que eu goste muito dela, e é por isso que eu neste episódio estou farto de elogiar esta série, porque vale mesmo muito a pena pelas atuações, pela história, pela crítica, por tudo e mais alguma coisa. E bem, estamos quase a chegar ao final do episódio que eu mais queria gravar. Eu, por acaso, hoje sinto que até estava bem fresco, apesar de estar super calor, mas estava bem fresco para gravar este episódio. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês nunca viram The Office, eu acho que hoje nem dei assim muitos spoilers, mas sim, se vocês nunca viram a The Office e estão com curiosidade, eu tinha muita curiosidade porque estava sempre a ver os memes e tudo mais.
e acabei por assistir e não me arrependi nem por um minuto. The Office vale mesmo muito a pena. Eu vi muito rápido, acho que foi a sitcom mais rápido que uma vez assisti. Eu vi The Office em apenas 3 meses. Eu acho que isto foi um feito inédito para mim e eu adorei tudo, cada minuto. Pronto, tem as temporadas mais fracas, há episódios assim menos bem conseguidos, mas o balanço geral é extremamente positivo. E se vocês querem muito assistir, eu neste episódio até nem dei muitos spoilers, vale muito a pena, vocês vão gostar muito, 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 muito. Portanto, no próximo episódio, já em agosto, portanto, daqui a 2 semanas, vou trazer uma continuação de uma trilogia que eu comecei a ver no ano passado. E falo da trilogia Before. Eu fiz o Before Sunrise em 2021, na primeira temporada. E no próximo episódio, episódio 6, trago o Before Sunset, o filme de 2004, que é a continuação deste Before Sunrise. Portanto, resta-me só desejar-vos uma boa quinzena para aproveitarem bem este verão, para descontrair, ver séries, ver filmes, para ir à praia, para ir ao rio, para ir à piscina, para fazer tudo e mais alguma coisa, para descansar acima de tudo. Portanto, dentro de 2 semanas sai um novo episódio, como eu já disse, Before Sunrise, e eu realmente tenho que melhorar estes minutos finais dos episódios, porque eu faço isto sempre a correr. Mas sim, uma boa quinzena e até ao próximo episódio do Clube da Vídeo.